Foi uma boa semana, estamos tendo, né, esse tempo para trabalhar muito a parte tática da equipe, a organização defensiva, ofensiva, todos os momentos que a gente imagina que acontecem no jogo, como transições defensivas, né, o retorno ao seu campo de defesa, uma transição ofensiva que é um contra-ataque. Então tudo isso a gente está tendo a oportunidade de rever, de conversar, de organizar a equipe. E eu vejo assim, o Bahia muito bem organizado taticamente, né? A nossa equipe, infelizmente, não conseguiu os bons resultados nos últimos jogos, mas, inclusive, sendo superior às equipes adversárias, né? O último jogo, principalmente contra o Flamengo, nós tivemos uma partida muito boa da nossa equipe, tomando um gol por um acaso, né, um chute despretensioso, acabou encontrando o atleta deles numa situação ali favorável que ele conseguiu dominar e fazer o gol. Mas a equipe muito bem organizada e essa semana a gente deu uma ênfase maior justamente essa organização tática da nossa equipe. Está sendo ótimo. A gente sabe muito bem o que representa um jogo como esse. Eu já participei de vários Fla-Flus, de vários Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, de ambos os lados e também pelo lado do Fluminense, como jogador, não como treinador. Então, sei muito bem como é isso. Trabalhei no São Paulo, joguei vários, como jogador, joguei vários jogos assim, importantes ali. Então, a gente sabe a importância que tem esse jogo, o quanto a rivalidade é grande e o quão importante é vencer esse jogo, né? A gente ter realmente assim, um bom resultado, ter um triunfo nesse jogo para a gente é fundamental. E sabemos que para eles é da mesma forma. Um Galo é um amigo, né? Mas a gente sabe que nesse momento a gente não se torna inimigo, mas sim adversários. Desejo um bom trabalho para ele durante o campeonato, mas nesse jogo de forma nenhuma. São os dois maiores clubes aqui. E é ruim para o futebol. De uma forma geral, eu falo como carioca, mas como brasileiro, ter o Bavi fora da primeira divisão é ruim, porque a gente sabe o que representa essas duas equipes, a paixão que as torcidas têm, o quanto eles lotam os estádios, o quanto, por exemplo, o Bahia, né, que já é campeão 2 vezes, em edições do Brasileiro. Então essas equipes não podem ficar de fora de uma primeira divisão que com certeza empobrece o Campeonato Brasileiro. O Regis realmente é um dos mais qualificados dessa equipe. A única preocupação que a gente tem é justamente o tempo que ele ficou parado e a intensidade que será esse jogo. E a gente ainda não decidimos em relação a isso. Tem a possibilidade dele jogar, mas tem a possibilidade também do Vinícius começar o jogo. Então vamos estar observando no treinamento aquilo que, junto com a comissão técnica, a gente tomar uma decisão. Mas para mim um bom problema, né, ter jogadores desse nível, que a gente sabe que qualquer um que entrar com certeza vai estar fazendo um excelente trabalho. Se a gente fizer um apanhado de uma forma geral, normalmente nos momentos de relaxamento é que acontecem os gols, né? Então, se a gente fizer um scout em relação a isso, você vai ver que é final do primeiro tempo, final do segundo tempo que acontece a maioria dos gols. Não acho que é uma característica da nossa equipe, não. Eu só acho que a gente tem que se caracterizar ainda como uma equipe que faz muitos gols. Isso é fundamental, né? Então a gente ainda está criando muito, tendo oportunidade, mas ainda não está matando as oportunidades. Nós precisamos fazer isso. Trabalhou isso? Bastante, a gente trabalhou muita finalização, muita penetração, coisas que acontecem, são situações realmente de jogo que a gente precisa muito realizar. E eu falo para os jogadores, eles têm que ter fome. Eu lembro sempre, quando a gente lembra assim daquele cara fominha, a gente lembra do Mirandinha, que é da minha época. Até hoje os jogadores a gente fala, quando ele é, né, um chuta-chuta da estrela, né, a gente fala que é o Mirandinha. Então, mas tem que ser assim, o atacante, seja ele de área ou não, ele precisa realmente ter fome de gol, ele precisa o tempo todo, ele não pode passar um jogo sem dar um chute a gol. Quando não acontece as vitórias, ou quando não acontece os triunfos, a gente tem que estar muito atento,
E se preciso e se necessário for uma mudança, com certeza ela será feita. A gente não pode de forma nenhuma estar acostumado com uma situação, mesmo e até certo ponto estando satisfeito, né, com o desempenho da equipe de uma forma tática, mas na sua conclusão a gente precisa melhorar. Então, se precisar de mudanças, com certeza vamos fazer. É lamentável o que tem se passado no futebol brasileiro, porque eu nunca encaro uma questão, por exemplo, do torcedor. Eu vejo muito o ser humano, né? Então, independente se é o torcedor do Bahia ou o torcedor do Vitória, tem um ser humano ali que tem pai, que tem mãe, ou que tem família, que tem esposa, filhos. E quando a gente vê aquelas cenas como aconteceu lá, do Coritiba e Corinthians, é lamentável, mas eu acho que assim, as nossas leis ainda são muito frouxas, sabe? A gente não realmente consegue cumprir isso. Na realidade, são as leis do país, né? Não é uma questão apenas para o torcedor. Então, acho que a coisa tem que ser mais severa, porque é inadmissível, por exemplo, uma equipe, uma torcida apaixonada como a do Bahia, ter que ficar de fora e não poder participar, não poder apoiar a sua equipe. Mas isso é uma questão, infelizmente, que não é uma questão cultural, é uma questão de falta de punição, que no momento que há uma punição severa, as pessoas vão pensar muito bem se elas vão continuar fazendo isso. O que acontece é que essas pessoas não são torcedores, são bandidos. Essa é a grande realidade que está acontecendo. Então o bandido ele tem que ser punido, ele tem que ir para a cadeia, ele tem que ser recuperado de alguma forma. E o problema é que os caras continuam indo aos estádios, continuam frequentando os mesmos locais, né? E o torcedor do Bahia ele é apaixonado, a gente sabe que vai estar... né? E é a maior torcida daqui da Bahia, é o Bahia. Então nós sabemos que eles vão estar apoiando a gente, que a nossa família vai estar apoiando a gente. E por mais que a gente saiba que há uma influência, de uma forma geral, do torcedor no estádio, mas de uma forma geral ele não pode entrar no campo. Então preparar realmente a questão psicológica dos meus atletas, de que ali são 11 contra 11 e aqueles 3 provavelmente que vão entrar, que eles têm todas as condições de surpreender o nosso adversário. Jorginho, fora a dúvida entre o Reis e o Vinícius, já tem um 11 definido? Se puder passar. Não, é claro que a gente vem treinando essa semana com algumas possibilidades e vou estar basicamente definindo isso hoje, de hoje para amanhã. De manhã a gente vai fazer ainda também um trabalho tático e aí sim eu vou estar definindo com a minha comissão técnica e com certeza não vou passar isso hoje não, mas já tenho uma ideia daquilo que eu penso para esse jogo. É um jogo importantíssimo, é um jogo diferenciado, é um jogo especial e que eu já estou vivendo isso. Bahia!